Bom dia, gente. Então, mais uma live. Estamos aqui. Ontem a gente falhou. Estava muito cansado ontem. Tive que descansar. E hoje estamos aqui de volta para nós fazer mais uma live sobre Conversando com Deus número 3. Tá? Vamos lá, a gente estava no capítulo número 7, né? E daí a gente estava falando sobre aquilo que você terá aquilo em que acreditar. Bem isso, tá? Então, essa é uma afirmação. Opa. Eita. Toma um gole d'água. Vamos lá, gente. Para se recuperar. Olha só. Vou fazer uma recapitulação aqui, ó. Vocês nasceram com o poder criativo do universo na ponta de suas línguas. Essa é uma afirmação de implicações surpreendentes. Como é esta verdade e de outros mestres? Você terá aquilo em que acreditar. Essas duas afirmações têm a ver com o pensamento e a palavra. Outros de meus mestres disse isso em relação à ação. O início é Deus, o fim é a ação. A ação é Deus criando ou experimentando. Então o que acontece, gente? Aquilo que você acredita que você é aquilo que você vai reverberar. Né? Se você acredita que você é um profissional de sucesso, que é um profissional com grandes habilidades, né? Onde você tira a dúvida e você fica presente naquilo que você é, aquilo que você acredita, tipo um médico, ele fica presente naquela percepção, naquela, né? Ele está ali realmente, então ele vai ter um grande desenvolvimento naquela área. Aí você imagina que você é uma pessoa rica, próspera, você vai ter o quê? Vai reverberar esse campo. Então as coisas que manifestam isso vão chegar até você. E ao contrário também. Se você se acha uma pessoa pobre, uma pessoa, né? Uma pessoa que não tem, não é imagem e semelhança de Deus, também você vai reverberar. Você sempre tem razão, sempre, tá? Vou fazer outra pergunta. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É claro que sim. Não quero dizer sentir o mesmo tipo de amor profundo e pessoal que em geral reservamos para uma só pessoa, ou pelo menos uma pessoa de cada vez. Por que desejaria reservar o amor? Por que desejaria mantê-lo de reserva? Porque não é certo amar mais de uma pessoa assim. É uma traição. Quem lhe disse isso? Todos me disseram isso. Meus pais, minha religião, minha sociedade me disseram isso. Esses são alguns dos pecados do pai, passados para o filho. Sua própria experiência lhe ensina que amar alguém sem reservas é a coisa melhor que pode fazer. Contudo, seus pais, mestres e pastores lhe dizem outra coisa, que só podem amar assim uma pessoa de cada vez. E não estamos falando apenas de sexo aqui. Se você de algum modo considera uma pessoa tão especial quanto a outra, frequentemente acaba tendo a sensação de que traiu essa outra. Deixa eu repetir. Se você de algum modo
considera uma pessoa tão especial quanto a outra, frequentemente acaba tendo a sensação de que traiu essa outra. É isso mesmo que acontece. Então você não está expressando o verdadeiro amor, mas um tipo falso de amor. Até que ponto o verdadeiro amor pode se expressar dentro da estrutura da experiência humana? Que limites estabeleceremos? Alguns diriam, deveríamos estabelecer para essa expressão. Se todas as energias sociais e sexuais fossem liberadas sem restrições, qual seria o resultado? A total liberdade social e sexual é a negação de todas as responsabilidades ou a expressão máxima da liberdade. Toda tentativa de restringir as expressões naturais do amor é uma negação da experiência da liberdade e, portanto, uma negação da própria alma. Porque a alma é a liberdade personificada. Deus é, por definição, liberdade, porque é ilimitado e irrestrito. A alma é Deus em miniatura. Por isso, rebela-se quando lhe são impostos limites, e é como se morresse novamente sempre que aceita limites externos. Nesse sentido, o próprio nascimento é uma morte. É a morte, e a morte é o nascimento. Porque no nascimento a alma se vê com as grandes limitações de um corpo, e na morte escapa novamente dessas limitações. Faz a mesma coisa durante o sono. A alma voa de volta para a liberdade e se alegra mais uma vez com a expressão e experiência de sua verdadeira natureza. Contudo, sua verdadeira natureza pode ser expressada e experimentada enquanto ainda está no corpo. Enquanto ainda está no corpo? Essa é uma pergunta que você faz e que o leva ao objetivo da própria vida. Porque se a vida no corpo, com o corpo, não é nada mais do que uma prisão ou limitação, então o que de bom pode vir dela e qual pode ser sua função ou razão? Sim, acho que é isso que eu estou perguntando, e pergunto em nome de todos os seres que sentiram as grandes limitações da experiência humana. E eu não estou me referindo às limitações físicas, sei que não, mas às emocionais e psicológicas. Sim, sei, eu compreendo. Entretanto, todas as suas preocupações estão relacionadas com a mesma pergunta mais ampla. Sim, mas deixe-me terminar. Durante toda a minha vida, eu me senti muito frustrado com a incapacidade do mundo de me deixar amar quem quisesse exatamente como quisesse. Quando eu era mais jovem, diziam-me para não falar com estranhos ou dizer coisas inadequadas. Lembro-me de que uma vez, andando por uma rua com meu pai, encontramos um mendigo pedindo esmolas. Eu imediatamente senti pena do homem e quis lhe dar algumas moedas que tinha no bolso. Meu pai me impediu, fazendo-me seguir em frente. Isso é gentalha, disse, apenas gentalha. Era assim que ele se referia a todos que não correspondiam às suas definições do que era um ser humano digno. Eu me lembro de uma outra ocasião em que meu irmão mais velho, que não vivia mais conosco, não pôde ir à nossa casa na véspera de Natal, por causa de uma briga que tinha tido com meu pai. Eu adorava meu irmão e queria que ele ficasse conosco naquela noite.
mas meu pai o barrou na varanda. Minha mãe ficou arrasada. Era filho dela de um casamento anterior e eu fiquei totalmente confuso. Como poderíamos não amar ou desejar a presença de meu irmão na véspera de Natal apenas devido a uma briga? Que tipo de desavença poderia ser séria a ponto de estragar o Natal? Quando as guerras tinham sido suspensas por uma trégua de 24 horas? Isso, meu pequeno coração de 7 anos desejava muito saber. Quando fiquei mais velho, aprendi que não era apenas a raiva que fazia o amor parar de fluir, mas também o medo. Era por isso que não podíamos falar com estranhos, mas não apenas quando éramos crianças indefesas, também quando éramos adultos. Eu aprendi que não era certo cumprimentar estranhos e que havia certas regras de etiqueta a seguir com uma pessoa a qual você tinha acabado de ser apresentado, nenhuma das quais fazia sentido para mim. Eu queria saber tudo sobre essa nova pessoa e que ela soubesse tudo sobre mim, mas não. As regras diziam que era preciso esperar. E quando a sexualidade passou a fazer parte da minha vida adulta, aprendi que as regras eram ainda mais rígidas e limitadoras, e eu ainda não as entendo. Eu descobri que só quero amar e ser amado do modo que achar natural e agradável, mas a sociedade tem suas regras e normas em relação a isso, que são tão rígidas que mesmo se a outra pessoa envolvida concordar com uma experiência, se a sociedade não concordar, os dois amantes são considerados errados e, portanto, condenados. O que significa tudo isso? Bem, você mesmo disse, medo. Tudo isso está relacionado com o medo. Sim, mas esse medo é justificado? Essas limitações não são impostas apenas devido aos comportamentos da nossa raça? Por exemplo, um homem conhece uma mulher mais jovem, apaixona-se por ela e deixa sua esposa. Eu só estou dando um exemplo. Então, lá está ela, sozinha com seus filhos, com 39 ou 40 anos, e sem capacitação profissional, ou pior ainda, deixada sem recursos aos 64 anos por um homem de 68 que se apaixonou por uma mulher mais nova do que sua filha. Você acha que o homem que descreve deixou de amar a esposa de 64? Bem, ele age como se tivesse deixado de amar. Não é sua esposa que ele não ama, e não é dela que deseja escapar. É das limitações que sente que lhe foram impostas. Isso é um absurdo. É desejo puro e simples. É um velhote tentando recuperar sua juventude, querendo estar com uma mulher mais jovem, capaz de reprimir seus desejos infantis e manter a promessa feita à esposa que ficou ao seu lado durante anos em todos os momentos difíceis. É claro que sim, você descreveu isso perfeitamente. No entanto, nada do que disse muda uma coisa que eu disse. Em quase todos os casos, o homem não deixou de amar sua esposa. São as limitações que ela lhe impôs, ou as que lhe impôs a mulher mais jovem, quando afirmou que o deixaria se ele continuasse com sua esposa, que provocaram a revolução. O que eu estou tentando dizer é que a alma sempre se rebela contra qualquer limitação, que é isso que causou todas as revoluções na história da humanidade. Não apenas a revolução que faz um homem deixar sua esposa ou uma esposa deixar seu marido,
o que a propósito também acontece. Certamente o Senhor não está defendendo a abolição completa de todos os limites comportamentais. Isso seria anarquia comportamental, caos social. Certamente o Senhor não está dizendo que as pessoas devem ter casos amorosos ou casamentos abertos. Eu não estou defendendo ou deixo de defender coisa alguma. Não sou contra ou a favor de nada. A raça humana fica tentando me tornar um Deus contra ou a favor de determinadas coisas, mas eu não sou esse Deus. Eu só observo o que é. Só observo vocês criarem seus próprios sistemas de certo e errado, e a favor e contra, e tento ver se suas ideias atuais lhes servem, dando o que dizem que escolhem e desejam como uma espécie individualmente. Agora, no que diz respeito ao casamento aberto, eu não sou contra ou a favor do casamento aberto. Se você é ou não depende do que decide que quer dentro e fora do casamento, e sua decisão sobre isso cria quem você é com relação à experiência que chama de casamento. Porque, como eu lhe disse, todo ato é um ato de autodefinição. Ao tomar qualquer decisão, é importante certificar-se de que a pergunta certa está sendo respondida. Por exemplo, a pergunta que diz respeito ao assim chamado casamento aberto não é: devemos ter um casamento aberto em que o contato sexual dos dois parceiros com outras pessoas é permitido? É: quem eu sou e quem somos nós em relação à experiência chamada de casamento? A resposta para essa pergunta é encontrada na resposta para a pergunta mais ampla sobre a vida: quem sou eu? Ponto final. Em relação a tudo, quem sou eu e quem escolho ser? Como eu já disse repetidamente em todo esse diálogo, a resposta para essa pergunta é a resposta para todas as perguntas. Deus, isso me frustra, porque a resposta para essa pergunta é tão ampla e geral que não responde a nenhuma outra pergunta. Ah, não? Então qual é a sua resposta para ela? Segundo esses livros, o que o Senhor parece estar dizendo nesse diálogo é: eu sou amor. Isso realmente sou. Ótimo, você aprendeu, está certo. É amor. O amor é tudo que existe, portanto, você é amor, eu sou amor, e não há nada que não seja amor. E quanto ao medo? O medo é o que você não é. É falsa evidência parecendo real. É o oposto do amor que você criou em sua realidade para poder conhecer experimentalmente o que realmente é. É isso que é a verdade no mundo relativo de sua existência. Na ausência do que você não é, o que você é, não é. Sim, já falamos sobre isso muitas vezes em nosso diálogo, mas parece que o Senhor ignorou o que eu disse. Eu disse que a resposta para a pergunta a respeito de quem somos, que é o amor, é tão ampla que não responde a nenhuma outra pergunta. O Senhor disse que é a resposta para todas as perguntas, e eu digo que não é resposta para nenhuma, muito menos uma tão específica como nosso casamento deveria ser aberto. Se isso for verdade para você, é porque não sabe o que é o amor. E alguém sabe? A raça humana tenta descobrir isso desde o início dos tempos.
o que não existe. Sim, eu sei. É uma figura de linguagem. Deixe-me ver se consigo encontrar, usando suas figuras de linguagem, algumas palavras para explicar o que é o amor. Isso seria ótimo. A primeira palavra que me ocorre é ilimitado. O amor é ilimitado. Bem, voltamos para onde estávamos quando começamos a abordar esse tema. Estamos andando em círculos. Os círculos são bons. Não os despreze. Continue andando em círculos ao redor da pergunta. Não há nenhum mal nisso, e tampouco em repetir, revisar e reafirmar. Às vezes eu fico impaciente. Às vezes, isso é muito engraçado. Está bem, continue a falar. O amor é o que é ilimitado. Não há início nem fim para ele. Não há antes e depois. O amor sempre foi e sempre será. O amor também é sempre. É a realidade do sempre. Agora vamos voltar à outra palavra que já usamos, liberdade. Porque se o amor é ilimitado e sempre, então, é livre, o amor é o que é totalmente livre. Agora, na realidade humana, você descobrirá que sempre procura amar e ser amado, que sempre deseja que o amor seja ilimitado e que sempre deseja ser livre para expressá-lo. Você busca liberdade, ausência de limites e eternidade em todas as experiências do amor. Talvez nem sempre consiga essas coisas, mas é o que busca, porque são o que o amor é. Em algum lugar em seu íntimo você sabe disso, porque você é amor, e através da expressão do amor tenta saber e experimentar quem e o que é. Você é vida expressando vida, amor expressando amor, Deus expressando Deus. Portanto, todas essas palavras são sinônimos. Pense nelas como a mesma coisa. Deus, vida, amor, ilimitado, eterno, livre. Tudo que não é uma dessas coisas não é nenhuma delas. Você é todas essas coisas, e cedo ou tarde tentará experimentar-se como todas elas. O que significa cedo ou tarde? Depende de quando você supera seu medo. Como eu já disse, o medo é a falsa evidência parecendo real. É o que você não é. Você tentará experimentar o que é quando experimentar o que não é. Quem quer experimentar o medo? Ninguém quer, mas aprende a experimentar. As crianças não experimentam o medo, acham que podem fazer tudo. Não experimentam falta de liberdade, acham que pode amar quem quiser. Não experimentam falta de vida, acham que viverão para sempre. E as pessoas que agem como crianças acham que nada pode feri-las. As crianças não sabem o que é pecado, até que aprendem o que é com os adultos. É por isso que elas correm nuas e abraçam todos, sem pensar. Se ao menos os adultos pudessem fazer o mesmo. Bem, as crianças fazem isso com a beleza da inocência. Os adultos não podem recuperar essa inocência, porque quando ficam nus, o sexo sempre está envolvido nisso. Sim, e é claro que Deus proíbe o sexo, mesmo sendo inocente e livremente experimentado. Na verdade, Deus realmente o proibiu. Adão e Eva passeavam nus e felizes pelo jardim do Éden, até
Eva comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor nos condenou a viver em nossa condição atual, porque todos nós somos culpados desse pecado original. Eu não fiz isso, eu sei, mas tento de fazer uma crítica à religião organizada aqui. Tente não fazer se puder. Sim, eu deveria tentar. Seus fanáticos têm muito pouco senso de humor. Lá vai você novamente. Desculpe. Eu estava dizendo, vocês tentam, como uma espécie, experimentar um amor ilimitado, eterno e livre. A instituição do casamento foi uma tentativa de criar a eternidade com ela. Concordaram em se tornar parceiros pelo resto da vida. Mas isso não ajudou muito a produzir um amor ilimitado e livre. Por que não? Se o casamento é livremente escolhido, não é uma expressão de liberdade? E dizer que você não vai demonstrar seu amor sexual por ninguém, exceto seu cônjuge, não é uma limitação, mas uma escolha. E uma escolha não é uma limitação, é um exercício de liberdade. Desde que continue a ser escolha, bem, tem de ser, essa foi a promessa, sim, e é aí que começam os problemas. Ajude-me a entender isso. Veja bem, pode chegar um momento em que você deseja um relacionamento que seja muito especial. Não é que uma pessoa seja mais especial para você do que outra, mas o modo como você escolhe demonstrar-lhe a profundidade do amor que sente por todas as pessoas e pela própria vida é único. De fato, o modo como demonstra amor por cada pessoa é único. Você não demonstra amor por duas pessoas do mesmo modo. Como é uma criatura original e um criador de originalidade, tudo que cria é original. Não é possível um pensamento, uma palavra, uma ação serem duplicativos. Você não pode duplicar, só pode originar. Você sabe por que 2 flocos de neves não são iguais? Porque é impossível para eles ser. Criação não é duplicação, e o Criador só pode criar. É por isso que 2 flocos de neve, 2 pessoas, 2 pensamentos, 2 relacionamentos e 2 qualquer coisa não são iguais. O universo e tudo que há nele existe de forma singular e, na verdade, não há nada igual a ele. Essa é, novamente, a dicotomia divina. Tudo é singular e tudo é único. Exatamente. Cada dedo em sua mão é diferente, contudo, é a mesma mão. O ar em sua casa é o ar que está em toda parte. No entanto, o ar de seus cômodos parece totalmente diferente. Ocorre o mesmo com as pessoas. Todas elas são únicas. Todavia, ninguém é igual a ninguém. Por isso, você não poderia amar 2 pessoas de modo igual, mesmo se tentasse. E nunca desejaria fazer isso, porque o amor é uma resposta única ao que é único. Portanto, quando você demonstra seu amor por uma pessoa, está expressando de um modo que não poderia fazer por outra pessoa. Seus pensamentos, suas palavras, seus atos, suas reações são literalmente impossíveis de duplicar, um de cada tipo, como é a pessoa por quem nutre esses sentimentos. Se chegou o momento em que você deseja demonstrar de um modo especial seus sentimentos por uma pessoa, então escolha isso, como disse, anuncie-o e declare. Contudo, torne sua declaração uma afirmação
momento a momento da sua liberdade, não sua obrigação atual, porque o verdadeiro amor é sempre livre e nenhuma obrigação pode existir no espaço do amor. Se você vê sua decisão de expressar seu amor por uma pessoa de um determinado modo como uma promessa sagrada que nunca pode ser quebrada, pode chegar o dia em que experimentará essa promessa como uma obrigação e a lamentará. Porém, se vê essa decisão não como uma promessa feita apenas por uma vez, mas como uma escolha livre feita repetidamente, esse dia nunca chegará. Lembre-se de que só há uma promessa sagrada, que é a de dizer e viver a sua verdade. Todas as outras promessas são privações de liberdade e nunca podem ser sagradas, porque a liberdade é quem você é. Se você se privar dela, se privará do seu eu. E isso não é um sacramento, é uma blasfêmia. E assim a gente encerra o capítulo 7. Esse capítulo é fantástico, né, gente? Adentrou aí questões do amor, tanto afetivo, né, quanto social, dizendo que o amor é livre, o amor é tudo que é Deus. Nós somos expressões de Deus. Por isso que quando a gente se limita ou algo limita a gente quer fazer uma revolução, né? Então toda forma de limitação gera revolução, tanto física, emocional, espiritual, né? Então toda forma de limitação nos deixa puto, porque é Deus querendo se expressar. Valeu? Gratidão por essa live. Tamo junto.